Olá, boa noite. Estamos de volta hoje novamente. Quero agradecer a você que tem participado conosco do nosso canal. Estamos aí no YouTube, Tomé Costa Tutoriais. E vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso trabalho e falando mais uma vez de liderança. Dessa vez eu quero ler um versículo para ajudar. Eu gosto sempre de ler um versículo da Bíblia para nos ajudar nos nossos argumentos. E eu quero ler com você no livro de Gênesis, no capítulo 37 e o verso de número 28, o verso 28. Diz assim: passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Vamos falar de liderança. José do Egito é uma prova de uma grande liderança inquestionável. É impossível alguém ler, por exemplo, ou falar de administração se você não falar de José do Egito, porque realmente é um fenômeno na questão administrativa. Mas aqui eu quero falar da liderança de José e como ela foi tratada. Interessante o que eu vou falar para você. José, ele tinha os seus irmãos, a sua família, e José, ele se apresenta aos seus irmãos como alguém que teria tido um sonho, e naquele sonho ele via os seus irmãos como subordinados dele, inclusive o seu pai. Ele disse: olha, todos se dobravam diante de mim. Aquilo foi o suficiente para fazer com que os seus irmãos se irritassem com aquela fala de José, com aquela colocação de José, e passasse a desacreditar totalmente de José. E nós sabemos que muitas e muitas vezes a família, os nossos parentes, eles tratam o líder como algo que não existe na família, ou que não é respeitado por eles. José foi um desses. Eu costumo dizer que Deus te vê como líder, mas a população, as pessoas, a família te vê como derrotado. Foi assim que eles viram José. Eles não viam José como líder, igual Deus tinha visto José como líder. Mas eles viam José como um cara derrotado. Uma pessoa que não merecia nem viver. Por isso eles jogaram lá na cova, jogaram ele lá em uma cisterna vazia, para que o José se acabasse lá na cisterna. Mas tem uma coisa que Deus faz com o líder. Quando ele escolhe você como líder, ele faz algo tremendo na sua vida. E ele fez isso com José. José, na cova, era como se estivesse em uma universidade famosa, treinando, se preparando para cada vez mais ser uma liderança respeitada. É assim que eu penso de José. Porque Deus, ele te vê, escolhe e depois ele te capacita. É assim que Deus faz. Ele não te vê, escolhe e manda você fazer. Ele vai te capacitar. E ali foi a capacitação de José. De repente chegam os parentes de José, que eram mercadores, pessoas que vendiam e compravam. Eles tinham o Egito como mercado. E eles chegam lá e oferecem a José 20 moedas de prata. E os seus irmãos, que também não via José como nada, não via José como um líder, venderam José por 20 moedas de prata. Vamos avaliar isso aqui. Eles estavam comprando por 20 moedas de prata, simplesmente o maior governador da história do Egito. O valor dele estava sendo 20 moedas de prata. E os seus irmãos estavam vendendo a eles o maior homem da história, o homem mais famoso da história, o homem mais sábio da história, o homem que teve toda a capacidade de salvar uma nação, de trabalhar, de jogar todas as suas fichas no Egito e ganhar. Eles estavam vendendo por 20 moedas de prata. E sabe por que acontece isso? Porque eles viam José como um derrotado. Eles viam José como um derrotado. Muitas vezes a sua família, os seus parentes, os seus amigos, vê você como um derrotado. Alguém que não tem capacidade nenhuma, que não tem valor de nada. Eles viam José dessa forma. Por isso eles venderam por 20 moedas de prata. Nem de ouro não era, moedas de prata. E eles estavam vendendo simplesmente todo o valor, tudo que aquela região precisava.
Tudo que Israel precisava, tudo que o Egito precisava, estava sendo vendido ali por 20 moedas de prata. Mas tudo bem, o que eu quero falar sobre isso? Eu quero te falar que Deus te escolhe, Deus te capacita e Deus te valoriza. É isso que eu quero te falar. Porque Deus fez de José ali um homem superior a todos aqueles que estavam perante ele. Para Deus, aqueles homens eram tontos, alguém incapaz de saber o que significava um grande líder. Para Deus, aqueles homens é que não valia nem 20 moedas de prata. Porque Deus via em José toda a capacidade que ele tinha para ser. E seria, sim, o homem mais famoso da região do Egito. Está se falando da terra dos faraós. Está se falando de lugar que produzia muito, mas que estava precisando, necessitando de José. Deus prepara você, mesmo que seja numa cova. Deus entrega você aos seus inimigos. Aqueles que querem te desenhar como uma pessoa muito incapaz, ou muito ruim, ou muito sem prestígio nenhum. Mas que em compensação, Deus usa aquelas mesmas pessoas para te levar no destino certo. O que aconteceu? José foi escravo, saiu dali como escravo, vendido por 20 moedas de prata, mas José sabia que ele era um líder, porque Deus falou para ele que ele era um líder. Deus falou para ele que os outros iam se quedar aos seus pés, iam se ajoelhar diante dele. Ele sabia disso. Ele tinha ciência que ele era um líder. É tão provável, o que eu estou falando, que José, em toda essa trajetória, você não vê reclamação de José. Por que não vê reclamação de José? Porque em vez em quando Deus falava assim, eu estou contigo. Eu estou com você. Fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Era isso que Deus falava com José. E José vai levado por aqueles homens, vai à terra do Egito, chega lá e ele é vendido justamente para o homem mais rico, mais poderoso que tinha, o capitão de todo o exército do Egito, Potifar. Era o cara mais poderoso que tinha. Se interessou em comprar o líder. Eu não sei o preço que eles venderam José lá no Egito, mas também não foi por muita coisa, porque eles tinham comprado muito barato. Então talvez eles ganharam um dinheirinho ali, mas pela compra que eles fizeram, quando eles viram Potifar se interessar por aquele homem, eles devem ter ficado desconfiados. Por que esse? Nós trouxemos tantos homens aqui, né, muito mais forte, muito mais com mais capacidade, e aí ele se interessou por esse e eles venderam José. E Potifar descobre algo que os seus irmãos não descobriram, os seus parentes não descobriram, e Potifar descobriu. Sabe o que Potifar conseguiu extrair dali de José? Ele começou a descobrir que Deus era com José. Diz a Bíblia, Deus era com José. Porque tudo que José põe a mão dava certo, funcionava. Tudo que José ia fazer era maravilhoso. Então Deus era com José. Foi um dos pontos mais positivos dele. Ele agora se declara líder. Deus mostra para Potifar que ele não tinha perdido dinheiro. Ele tinha comprado um grande líder. A sua compra tinha sido especial. Ele comprou um grande líder. E eu queria aqui dizer a você uma coisa. Você muitas vezes não descobriu ainda. Mas você é um grande líder. Deus te escolheu como líder. Não deixe que as pessoas te coloquem no diminutivo. Como se você não tenha nenhuma serventia, nenhum prestígio, não tenha nada. Se veja como líder. Se Deus falou com você, se Deus disse para você que você é um líder, você assume isso. Olha para dentro de você e fala, Senhor, eu vou ser um líder, eu não vou reclamar. Pode fazer o que quiser de mim. Me vendam se for necessário, mas eu vou ser o líder. Eu vou continuar como líder. Faça isso porque Deus já te escolheu. Você será o líder. Você é o líder, porque diz assim, ó, Deus te vê como líder, mas os homens te vê como derrotado. Você não é derrotado, você é líder. Me segue nas redes sociais. Faz um sininho nesse canal. Inscreve nesse canal. Vamos estar conversando, vamos estar falando uns com os outros. Tomé Costa Tutorial no YouTube, ok? Fique com Deus.